Esse é o Pod Só Delas, o podcast do bem-estar sexual feminino, feito para a gente tocar no assunto. Aqui nós vamos falar de sexualidade, sexo, prazer feminino e relacionamento. Doutor Davi, né? Não, me chama de Davi, Doutor gente. Davi. Não, eu chamo meus pacientes me chamam de Davi. Essa questão do libido, né, traz muito, eu acho que tanto para o homem quanto para a mulher, quando ele é afetado principalmente por medicamentos psiquiátricos, eu acho que deixa a gente acho que atrapalha mais ainda a saúde mental, porque você melhora uma parte, mas quando a libido cai, aí eu acho que a pessoa também... Como é que é isso? Como é que você vê? O que a pessoa pode fazer quando ela chega assim, lá no consultório e fala assim, meu libido caiu e eu preciso resgatar isso. O que eu faço? E se tem alternativas também para as pessoas, né? Porque eu lembro que eu já tomei um que caiu, eu falei, ai meu Deus, o que eu mais gosto, nossa, eu tenho que... E aí... E a gente tem que cuidar, porque não pode. Então, conta pra gente um pouquinho. É uma excelente pergunta, é um tema super polêmico por ter grande parte de verdade, né? Então, eu não acho que seja não acho que seja o lugar do tabu, é um lugar realmente muito, muito que tem pouca controvérsia em relação a isso, só tem desinformação. A gente tem que lembrar, assim, primeiro assim, por que a pessoa está usando um medicamento psiquiátrico. Principalmente no caso da depressão, é comum que a gente fale assim, poxa, exatamente, mas ficar sem libido, assim, aí a gente fala, bom, ela estava sem libido vital, né, antes, né, a pessoa fala assim, bom, sorte que ela consegue ter algum tipo de prazer, inclusive é um excelente sinal quando a mulher ou o homem chegam pra gente preocupados com isso, porque significa que agora, tipo assim, isso tá voltando, isso tá fazendo falta, né? Isso tá fazendo falta, então assim... a gente sempre tem que pensar, no caso da depressão, por exemplo, que a gente imagina, porque os antidepressivos são os que mais afetam, né? De maneira geral, a gente precisa sempre pensar que a pessoa é melhor inicialmente, no primeiro momento, a gente abrir mão da libido, se for para a pessoa voltar à vida dela. Sim. Esse é um efeito colateral, como a pessoa pode ter diarreia quando toma antibiótico, né? Assim, não é bom para o intestino, de fato, não é. Mas ao mesmo tempo, dentro de um quadro clínico intenso, muitas vezes isso é um lugar... Usando o exemplo da Renata, vão limpar o sóto. Exatamente. Depois a gente coloca mais coisa lá dentro. E as pessoas ficam... é muito interessante a insegurança. Homem, então, é terrível. Homem é pior. Não, eu acho que o homem sofre mais com isso, homem é pior. Né? Ele assim, o cara... Isso ameaça, né, a integridade da identidade do cara. Sim. Tipo, chega... Os caras assim, tá mega deprimido, tá muito mal, começa a usar o remédio, começa a ter toda a qualidade de vida dele de volta, e aí ele para o remédio porque broxou. E assim, a esposa volta assim, pelo amor de Deus, eu tava com mais tesão e você bem, entendeu? Mas não adianta, porque para ele aquilo ali tem um significado enorme. Muito. Aí volta na questão do que a gente estava falando da mecanização, né? Do que não tem um fio, assim, ele precisa do visual, do físico. É porque acho que ele se sente, né? Ele se sente. Não, e a intimidade. Ele para dar conta de nós, mulheres. Se tem intimidade, vai saber que não precisa exatamente... Mas das mulheres também isso, né? Então, tem outras formas. Aí a mulher começa a sentir, ai meu Deus, ele não tá gostando, não tá tendo... Não gosta mais de mim. Não tá gostando mais de mim. Olha o pensamento. Não, mas deve acontecer isso, não é? Sim. Então, aí eu vou falar assim, meu Deus, mas eu sei que eu não tô sendo atraída, meu marido... Isso acontece dos dois lados. Mudando a fala. Mas e o seu prazer? Você também vai ficar sem. Olha como é que você tá, olha como é que a gente escorrega. Entende? Sim. É assim, ele não gosta mais de mim. Mas eu tô falando que ele chega, o paciente, o homem chega lá, porque a mulher reclamou. E eu? Você não tá dando conta, eu quero. Você tá entendendo? Aí ele fica desesperado. Então, aí ele faz o remédio. Geralmente, eu acho que eu tive poucos casos na vida, assim. Inclusive, tive um recentemente que assim, a gente perde a cabeça e se recompõe, assim. Porque o cara tá deprimido há muitos anos, o cara tem um toque muito grave, não vive. E aí ele começou antidepressivo, começou a melhorar, e aí começou a perder libido. E aí parou. Eu falei assim, você tava melhorando? Aí eu falei pra ele, olha, nesse primeiro momento, a gente vou até voltar nisso depois, porque é muito importante a gente falar sobre libido quando a gente fala de tratamento psiquiátrico.
Só que, considerando a gravidade que ele tinha, aquilo ali a gente teria que fazer pelo menos no primeiro momento. E aí eu falei, olha, você estava falando sobre a mulher chegar desse jeito, eu falo, o problema não é você, o problema sou eu, Davi, entendeu? Sou eu que tô fazendo, assim, não é você tá menos sexual, você não tá bonita. Eu falo assim, o problema sou eu, tá? Quando der um remédio pra ele não funcionar nesse momento. Mas, e aí teve uma vez, acho que uma ou duas vezes, quando eu falei isso pra ele falou, olhou pra mulher e falou assim, tá tem que falar isso com ela. Ai, eu fiquei... Nossa, ainda é machista no talo, né? Aí a mulher... Porque Quem? A mulher. Porque tinha que falar com ela, explicar pra ela. Ela não tava aceitando. Ela tava pressionando ele. E é isso, a gente também tem que ter... mas ele se infantilizou aí. Sim, mas pra ele também doía isso. Não, mas... Isso aí tem que ser conversado, né? Não sei. A gente também tem que saber acolher como parceiro, As né? pessoas... exatamente. E tem mais, assim, as pessoas... É intimidade. O que acontece? Foi muito egoísta da parte dela. Eu fiquei muito... Não, sem dúvida. Ô, gente, tem tanto brinquedinho pra ela aproveitar antes de deixar ele lá, né? Eu acho que é um contexto amplo. Eu fico, mas assim... Mas eu achei que ele se infantilizou também. Tipo assim, vamos mandar o seu raio do seu tratamento. Mas é o que acontece, as pessoas... Mas no caso, quando a gente fala de tratamento psiquiátrico, as pessoas querem qualquer desculpa pra não usar remédio, entendeu? Então, principalmente os homens. Tem opções, né? Então, eu queria falar... Aí eu acabei de falar... eu não entrei, tem opções, então. O que acontece? Os antidepressivos, eles são a classe que geralmente mais afetam a libido. Graças a Deus, a gente tem algumas coisas. Nem todo mundo afeta. Isso é importante. Mesmo que a pessoa fale, vou começar o antidepressivo. Eu não quero perder a libido. Primeiro, a gente só sabe se você vai perder ou não a libido testando. Sim. Então, essa é a primeira coisa. Porque tem gente que não perde. Tem gente, e isso é muito curioso, que a gente imagina que vai cair e ele sobe muito. Porque a pessoa antes era muito ansiosa, ela não conseguia relaxar na cama, toda vez que ela ficava, vocês falaram assim, ela ia transar, ela começava a pensar em um monte de coisa, e o cara a mesma coisa, e aí de repente fala, cara, eu tô conseguindo finalmente estar no momento. E isso... Casos e casos, então, né? Então, assim, a gente tem que saber dentro do contexto da pessoa se aquilo ali vai ou não funcionar. E mais, quando a pessoa tem a perda de libido, primeiro, é possível reduzir a medicação e isso melhorar. Segundo, é possível que a gente associe uma outra medicação que possa quebrar esse efeito colateral. E geralmente, quando a gente associa uma das medicações, né? Às vezes não só melhora a qualidade do orgasmo feminino, como emagrece e dá disposição. Então, quando dão bem... Nossa, esse é o melhor. Esse é o melhor. A mulher fala assim... Esse pode prescrever. O que você está esperando? E a gente troca, porque existem antidepressivos que afetam muito pouco ou não afetam. Que ótimo. Existe essa opção. Então é bom as pessoas, é por isso que a gente está querendo falar com você, porque é importante as mulheres também entenderem e também, não só delas, mas com o próprio parceiro, quando precisar desse tipo de medicamento, ela ter esse cuidado de ser, né, de ser companheira, de entender esse processo. Porque se ele precisar, é porque ele está sofrendo. E para homem, tá então... muito bem, assim, a relação. Mas em geral, em geral, a mulher, ela reclama, fala que ele pressiona mais ela do que ela ele. Agora, tem uma coisa muito engraçada que os homens vão escutar isso menos. Tomara que... É só para elas, então assim vai ficar melhor. Pode contar. Que já aconteceu muitas vezes, eu acho isso maravilhoso. Porque como eu não sou psicanalista, nem psicólogo, eu posso brincar mais com o paciente, né? Que é a hora que eu geralmente faço isso aqui, gente. Dependendo do que o paciente faça, é muito comum fazer isso durante a consulta. Elaine não sabe o que eu faço. Gente, vai acabar agora aqui. Você vai ficar... Não, eu faço muito isso aqui com o paciente. Eu falo assim, aí ele falou, consegui fazer o que eu vou falar aqui. Aí eu faço assim, ó. Eu pego, abro isso aqui mesmo. E como o paciente não tá vendo, porque o computador tá ligado pra mim, eu só boto o som. Aí ela fala, o que acontece? Adorei. Eu faço, gente, palhaço, muito palhaço a consulta. Mas o que é muito comum, já aconteceu muito, a mulher chegar ali e falar, olha, meu marido tá reclamando muito, minha libido caiu muito, não consigo ter vontade, não consigo atingir o orgasmo quando faço. Fingir, muito né, fingir. Que é péssimo pra gente. E eu fico sempre sentindo, porque assim, a gente não pode, como psiquiatra, relevar a sexualidade, assim, tem que ter libido.
Tem que ter. Tem. Se não tiver saúde sexual, a gente não está conseguindo fazer o paciente superar as expectativas do que ele tinha antes. Porque a pessoa tem que se sentir satisfeita com a vida. Claro. Nosso trabalho como psiquiatra não é fazer a pessoa ficar feliz. Nosso trabalho é ajudar o paciente a não ter elementos que obstruem a possibilidade dele ficar satisfeito com a vida dele. Sim. Então, assim, por isso que a gente volta à normalidade. Mas aí é muito comum de mulher chegar desse jeito e aí, de repente, uma consulta para outra, ela chega igual a Elaine. Linda e maravilhosa. Linda, plena, plena, assim, tipo, bem vestida. E aí, gente, depois de muitos anos de psiquiatria, eu olho assim, eu já sei. Aconteceu. Ah, gozou, de fato. Aí eu falei, Aí eu falei assim, o que aconteceu? Aí ela, tô com um amante. Aí... Maria, O problema não era o remédio. Não era. Não, é a hora que eu boto os aplausos. Às vezes o cara, um babaca com ela foi assim, não era que ela tinha libido. Que ela vai ter. Ela não tinha. Antes, ela conseguia tolerar ali por uma questão mecânica, como você tinha falado. Ou por aí, né? subjetiva também. Sim. Aí quando ela usa o antidepressivo, fala que tá tudo muito ruim, de repente ela chega com um cara e fala assim, uma amiga minha que é ginecologista, eu perguntei pra ela, que você sugere, né, nesses casos? Porque eu tinha visto algumas coisas que parte de evidência. Ela falou assim, pau novo. Solução pra tudo, né? Então se divorcia, se livra do traste. Mas depois disso... Não, aí depois que ela depois não tô também normativizando, tô só dizendo que... porque senão vão dizer que o remédio é que fez o casamento acabou, a mulher arrumar um amante. Não, mas olha, a estabilidade que o remédio proporcionou ali. Exatamente. Então, olha que bosta. Ela tava antes, né, nesse relacionamento porque... Sabe, ela não tinha, ela estava acostumada a ter uma vida sexual horrorosa. Sim, afetiva. Né? Aí ela conheceu o que era prazer. Ai, que beleza. É isso. Aí eu falo assim, agora tira o remédio pra ver. Vai voltar pra esse marido aí. Entendeu? Não, aí ele faz uma coisa muito legal. Ele vai indicar pra uma psicanalista ou toda vez. Ou enfim, os psicólogos, que ele tem. Aí, porque ele faz porque senão fica, vou preocupada aqui com ele. Senão fica parecendo que a medicação é que fez a pessoa tomar essas... Não, a medicação ali varreu. Eu falo assim, às vezes o paciente tá há um tempo e nunca usou, mas chega um momento que precisa. Não gosto... primeiro que nem todo paciente vai precisar de medicação. Uhum. Davi acompanha alguns pacientes, a gente acompanha alguns pacientes juntos, e claro, só se fala o que é autorizado pelo paciente, mas os pacientes não estão tomando remédio, né? Já sofreram muito, né? Tomou remédio há um tempo, não estão mais a ideia... Ninguém está com uma ideia medicalizadora, medicalizante. Exatamente. É um aporte, talvez um aporte medicamentoso. Né? Vai ser uma ferramenta para ajudar naquele momento. Acho que a gente está num período em que existe esse aporte, não é para ficar abusando. E o Davi não abusa, porque a parceria que ele faz é essa. Ele é 1h30 de consulta, psicoeducador, e ele... Olha, então, vai estar em análise, vai estar num processo para o quê? Vou custear o meu amante, emocionalmente falando, né? Senão fica só mecânico. Ou tomou o remédio, tem amante. Ou separa. Vai ter que escolher outra amante. Vou custear, um divórcio, vou custear, sei lá, uma terapia de casal, vou tentar revolucionar. Então, a terapia é um contínuo. Ela vai ter que elaborar na terapia. E aí, pra gente, dependendo da situação, do caso, que é grave para ele ter medicado, medicado. Ou não, às vezes é moderado, pode ser. Mas ali vai ser interessante. Uhum. E a pessoa vai, a mulher, no caso que a gente está falando, na análise ou na psicóloga, enfim. Na terapia, obrigada. Ela vai elaborar sem moralização, porque na análise não tem normativização. Claro. Como ela quer viver com essa...
enfim, com essa As questões. com essa tecnologia, esse aporte tecnológico que a medicação, a psicoeducação que o Davi promoveu e outros psiquiatras podem fazer, como é que ela vai redistribuir? Só alguns pontos, assim, alguns mil, mentira, alguns pontos. Por exemplo, quando a libido na medicina é tratada de um jeito, na psicanálise é de outro, Freud era médico também, mas ele reelabora, então vira um outro conceito, não é versus, não é desmentido. Então, fala o libido, né, como se fosse o tesão, quando está ligado à medicina, e na psicanálise a gente fala a libido como essa energia, né? Então, olha que interessante, se a pessoa está muito ansiosa ou com uma crise de ansiedade, eu falo crise, o funcionamento, a estrutura dela deu uma quebrada, enfim, para a gente, o sintoma é o que vai movimentar a análise. Claro. O sintoma, aquele sofrimento, eu não quero um paciente, que às vezes eu chego para mim, um paciente completamente chapado, assim, até eu entender, não estou falando nem que é homem nem que é mulher, até eu entender, não veio por psiquiatra, veio indicar, tá, você toma remédio, que estava tomando extras doses, e que depois foi no mesmo médico ou num outro e acumulou medicações, quer dizer, cortou a libido, aí eu tô falando não do libido tesão, Sim. aí da libido como energia de vida, vital. Cortou a libido do cara para viver, da pessoa para viver. Não consegue nem não associar consegue nada, estudar, pensar. não consegue trabalhar, não consegue ir no cinema, não consegue jantar, não consegue fazer nada, não sai de casa. Por quê? Nesse sentido, a libido sai de uma premissa exclusivamente sexual como tesão e toma esse corpo maior, subjetivo, que, claro, se conecta ao orgânico, né? Fica orgânico e psíquico. E à medida em que a pessoa está transtornada, para falar a linguagem do psiquiatra, da psiquiatria, ela está descompensada num excesso ou numa falta. Então, essa pessoa, eu custei em algumas sessões, assim, mas por que você está tão rebaixado, né, de desejo de viver? E aí, em algum momento, eu consegui, é como se a pessoa tivesse preguiça, era uma sensação que eu tinha. Não consegue nem... Não tinha energia, porque a libido é isso que... Então, às vezes, o médico vai passar a medicação que vai descer a libido, porque é a libido que está transtornando, no caso de um excesso, a pessoa está panicando, aí o Davi traduz pro DSM, porque o CIDS eu não vou lembrar, tá panicando, ou tá com uma depressão muito grave, enfim. Então, a libido a paralisia da depressão, quando esta é de excesso dessa libido. A energia concentrou no sujeito. Ao invés de ele investir a energia no mundo, do tomar banho, tomar café, trabalhar, amar, viver, a energia paralisou ele. A ansiedade, a pessoa pode estar deprimida, assim, que ela está com excesso de libido contra ela, dá libido aqui na premissa psicanalítica. Então, quando se dá alguma medicação, que eu também não vou me arriscar aqui a falar, porque eu péssima aluna, né? Só que corta, esqueci aqui. Não, é muito nome. É muito nome. Mas, enfim, aí Pra decorar. vai passar uma medicação que vai atenuar o quadro depressivo, ansioso, vai ficar nesses dois. Certo. Aí, quer dizer, desceu a libido, vamos supor que mesmo depressivo ou mesmo muito ansioso, ou a paciente, que é a mulher que a gente está lidando aqui, conseguisse transar, tivesse uma relação bacana com a sexualidade, não tivesse tido uma repressão, enfim. E aí baixa tudo, aí baixa o libido, o tesão, baixa tudo. Então, assim, ela não tá ansiosa, mas ela também não tem tesão mais. Aí, porque eu sei que ele tem alternativas, porque ele é muito preocupado com isso. O doutor Davi me perguntou se a minha libido, se o meu libido. Aí eu fico assim, porque eu falo libido, né? Então, se o meu tesão baixou, se eu tô bem, e aí? Quer dizer, ele passa o remédio, já pede para voltar com essa questão. Você tá, né? E aí, sem normativização. Por isso que eu falei, que tipo de sexo? Que sexo que te faz feliz, a felicidade sua, não a das redes sociais. É o autoconhecimento.
Essa pessoa tem que Em que falar. classe social, em que situação que você está vivendo, que você sente que às vezes você transou numa noite só, mas foi bacana, te preencheu, você teve prazer. Nunca mais vai ver a pessoa, toma um café junto, né? Humaniza o processo. É isso que você lembra, você não estava doidão, né? Porque se tá doidão, então deve ter uma outra finalidade. Deixa o sexo para quando você tiver para você usufruir. O sexo é algo dessa natureza. Aqui, e se eu explicar assim Acho pra que você? nós vamos ser expulsos. Nós vamos. Eu ia falar pra você dividir em dois. Mas Não, eles vão. Eu vou ter que dividir. fazer Eu parte avisei, do eu vou outro. dividir. Eu e o vai, Davi. vou dividir. Você quer falar mais alguma coisinha pra gente fechar? Vamos. Pra gente fechar, falar rápido. Uma Primeiro, coisinha, assim, uma deixar muito esclarecido que remédio não é fator de risco para adultério, tá? Não, eu tava De falando jeito aquilo, nenhum. eu tava falando pra aquilo pra ajudar. mostrar que nem sempre a perda de libido depende, é por conta do remédio. Era isso que eu tava falando Mas naquela hora. foi excelente. Pareceu, né? Você falar isso. Então, Eu falei, vou salvar. Exatamente. Mas não é isso, pelo amor de Deus. Era porque ela achava que, assim, tudo é culpa já do remédio, gente. Então, assim, aí nesse caso... A terapia vai ajudar ela Gente, a descobrir. é o melhor remédio que existe a terapia. Então, assim, é o que eu sempre indico. Mas a outra, assim, só para finalizar o negócio que você colocou sobre a libido, tem uma explicação hoje muito bem estabelecida e muito bonita da neurociência para a perda de libido, da perda de a libido, vamos dizer assim. Hoje, dentro da neurociência, que é uma aula que eu dou, que a gente chama de o achatamento afetivo. Sim, né? isso é Freud, bebê. Freud era sim. neurologista. Era que o que acontece é que muitos medicamentos pode acontecer, isso é um efeito colateral indesejado. Infelizmente, poucos médicos perguntam. Uma pesquisa na Nova Zelândia que mostrou de 1.829 pacientes que relataram os efeitos colaterais, 3 médicos avisaram para eles que eles poderiam sentir que, de alguma maneira, a personalidade deles mudaram, porque se acontecer, tem tratamento, muda o remédio. Só que o que acontece é isso, o medicamento, ele pode dar, o aumento de serotonina pode diminuir dopamina no córtex pré-frontal, porque existe essas alças, né, de controle. Então, existem esses remédios assim, a pessoa nem precisa tá chapada de remédio, não. Às vezes é um medicamento em dose baixa, mas é individual, é genético, né, dessa pessoa. E aí a pessoa chega falando assim, cara, eu não consigo chorar, entendeu? Eu tô sentindo que pra mim tanto faz. Falou isso com a gente, né? É efeito colateral. As neurociências, a neurociência, como fala? As neurociências? A neurociência. A neurociências, enfim, deu um branco. Ela hoje em dia, eu estou estudando pouco, lembrando que eu sou de humanas, eu ralo pra caramba nessa parte com Freud, com Férez, com quem for. Eu ralo muito nessa parte da biologia, enfim, a partir dessas ramificações. Ela vem sendo uma amálgama entre a nova psiquiatria e a psicanálise contemporânea, porque inclusive ela contempla com as pesquisas e comprovações, vamos dizer, premissas de ambas, assim, algumas coisas como comportamento herdado, de geração em geração, que o Freud suspeitava não, ele postulou, mas não tinha como fazer a comprovação, já, né, enfim. Hoje se comprovou, então ele era, eu acho assim, que a genialidade dele, como o criador dessa episteme, era nesse sentido, né? Não que vá se comprovar tudo, que ele tenha dado conta de tudo. A psiquiatria também não. A psicanálise continua. Nada vai dar conta de tudo, né? Se a gente tivesse tido uma episteme ou uma ciência, ou tanto que a gente está falando aqui de várias terapias, né? De várias premissas técnicas. Porque se a gente achar uma panaceia, como diriam os gregos, assim, uma cosmovisão, assim, nossa, isso vai salvar a humanidade. Ou a gente nem estaria aqui. Se chama ortomolecular. Desculpa, assim. Mas enfim, gente. Não tem, né? tá? Ô, gente, olha, nós estamos muito felizes. Que pena que eu acho que assim, falamos muito. E assim, tinha muita coisa pra falar. Eu acho que a gente pode depois combinar mais coisas. Parte 3, né? Porque essa já vai ser... Eu trouxe aqui, só pra gente finalizar, eu adorei, eu ganhei um livro que chama O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Coisa mais linda esse livro. E tem uma frase aqui que fala assim: qual é a coisa mais corajosa que você já disse? Perguntou o menino.
Socorro, respondeu o cavalo. Oh. Então é isso, né, gente? Assim, a gente saber pedir socorro, né? Quando a gente precisar. Nós, mulheres, os homens, todos nós, né? Amei isso. Depois eu vou- Até arrepiado. Eu não posso. eu tô Gente, com esse livro aqui você vai chorar a todo momento. Ele é Ai, todo que ilustrado, lindo. gente. É a coisa mais linda do mundo. Uma outra coisa que eu queria falar para encerrar é uma frase que eu vi no seu Instagram, você publicou, em novembro de 2023. Não busque um psiquiatra para te medicar. Busque um para te ensinar. E aí eu vou acrescentar aqui. Busque um terapeuta, psicólogo ou psicanalista para te escutar e ajudar. Vou refazer. Gente, a maquiagem já... Olha, é com muita gratidão ter vocês dois aqui. Como que... A gente tá muito Nossa, como que grata. nós amamos, né, meninas? Foi... Conhecimento. É muito aprendizado. É uma troca linda, né? É uma troca linda. É muito extenso o tema. Disso, e a gente Muito. tagarela. É muita Vamos- energia, é muita energia. Vamos combinar, pronto. Nós vamos É. que esse é o primeiro passo nosso e a gente quer A gente todos deseja vocês muito estejam. sucesso. Parabéns, Obrigada, Feliz. obrigada. É muito bacana, assim, eu vejo que vocês estão com abertura, falou da mulher trans, vão convidar, é porque vocês querem dar voz ao Sim. prazer, Sim. à felicidade, acho que a partir de vocês mesmas, eu suponho, porque sempre está na gente aquilo que a gente está empreendendo, investindo libido dos projetos no mundo, então acho que na busca individual de vocês se juntaram, fizeram esse coletivo das mulheres, e vocês querem que as mulheres ou homens que Sim. façam interface, né? Que são Sim. amigos das mulheres. Enfim, esses rapazes aí devem ser, né? Porque senão tava... Eles são ótimos. né? Então, que vocês sejam muito felizes no Obrigada, projeto. gente. muito obrigada mesmo. É Pela linda presença, iniciativa. pelo apoio, né? Ela vai no nosso evento. Vocês Qual estão muito evento? de No Vespa, parabéns. o encontro secreto só delas. Aí vai ser só de Claro. mulheres. Chegando. Você anotar aí. Dia 20 de março, hein, gente? No Clube Quarta-feira. Med. Infelizmente você não vai poder ir, doutor Não, Davi, mas vai depois a ter gente todo combina problema. um Não, vai ser outro. um prazer, gente. Eu vou dar todo o apoio para vocês, porque vale a pena, assim. O trabalho de vocês é maravilhoso. Eu vou te falar que esse foi um dos melhores podcasts que eu já participei. Vocês são... Juro, juro. Eu já tinha pães. Olha, eu já, nossa, imagina, É sério, imagina assim. eu, explodiu. Ele é carinhoso, mas ele é muito sincero. Ai, que Assim, eu ótimo. sou- E é a minha estreia, porque eu já tinha feito filmes e tal, mentira. Ganhou Oscar, não, mas é só entrevista, palestra, aula, mas podcast eu não tinha. É muito Então eu bom. estreiei. Que eu tô seja o muito primeiro de feliz. muitos, então, né, Certo, gente. gente? Parabéns A gente para possa vocês. ter tá, Parabéns, gente? meninas, Coração. sejam felizes. Obrigada. Obrigada. Esse é o podcast Só Delas, feito pra gente tocar no assunto.